A consciência é um ser para o qual, em seu próprio ser, está em questão seu ser, enquanto este ser implica outro ser que não si mesmo. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu nome é Maria Clara, eu sou professora de filosofia aqui do portal e eu escolhi essa frase aí um pouquinho complicada porque eu vou estar tentando destrinchar um pouco ela aqui para vocês hoje. Porque no quadro O que é isso? Filoportal, eu vou estar falando sobre a noção de intencionalidade e a sua relação com a consciência, certo? Então, para quem gosta de filosofia da mente, dessa área de pesquisa, da consciência, é uma noção muito interessante. E para quem não faz ideia do que se trate essa área, tem 2 vídeos aqui no Instagram do portal, do professor Tarek Prata, da UFPE, onde ele dá uma introdução bem legal sobre as noções de filosofia da mente e sobre as noções de consciência, certo? Então, quem quiser, assiste lá os vídeos, tá? Mas aqui eu vou tentar dar uma explicação sem a necessidade de conhecimento prévio, ok? Antes de iniciar, eu queria dizer que o meu vídeo não vai abarcar toda a noção de intencionalidade, né? A pluralidade desse conceito, porque, enfim, como a gente sabe, né, a filosofia sempre tem alguém que pega uma coisa e acrescenta um negocinho e muda as consequências daquilo. Isso aí meio que permeia a história da filosofia, né? Então, só para localizar vocês em que âmbito eu vou estar falando sobre intencionalidade, vai estar relacionado a... Eu vou estar falando sobre intencionalidade e consciência na visão de Jean-Paul Sartre, certo? E a noção de intencionalidade que ele utiliza, ele pega do Edmund Husserl, que, por sua vez, pega do Franz Brentano. Então, esse cara pega desse cara, que pega desse cara. Então, só para localizar vocês, né, na discussão que eu vou estar fazendo aqui. E vamos começar, certo? Eu vou começar com uma frase um pouco mais simples do que aquela que eu coloquei no início, que é uma frase do Husserl, que vai dizer que toda consciência é consciência de alguma coisa. Basicamente, essa frase quer dizer a mesma coisa da frase lá do início, só que de uma forma que a gente entende. Então, vamos tentar exemplificar. Você está conversando com alguém e essa pessoa diz: rapaz, eu sinto. E aí você diz: tu sente o quê? E a pessoa diz: rapaz, eu penso. E aí tu diz: sim, mas no quê, né? Me diga o quê? E aí a pessoa diz: eu creio. E aí você diz: olha, não tem como ter o diálogo, porque tá pela metade isso aí. Você tem que dizer o que você crê, o que você sente, o que você pensa, pelo amor de Deus, pra gente conseguir conversar. Basicamente, esse exemplo significa a frase toda consciência é consciência de alguma coisa. A crença, o pensamento, o sentir, né, no caso, o emocionar-se, o duvidar, todos esses são tipos de consciência ou tipos de estados mentais ou fenômenos mentais. Eu vou utilizar aqui tipos de consciência porque na utilização de estados mentais ou fenômenos mentais, cada literatura tem as suas particularidades, né? Então eu não vou entrar nisso aqui, já que é um vídeo introdutório. Então eu vou utilizar tipos de consciência, para ficar mais claro. Então a gente tem os tipos de consciência. A gente percebe coisas, a gente crê em coisas, a gente se emociona com coisas, certo? E diversos outros, né? Então, sempre perceba que eu sempre disse com coisas, com objetos no mundo. Quando eu falo objetos no mundo, não é necessariamente objetos inanimados, mas sim pessoas, animais, plantas, coisas no mundo, coisas que existem no mundo, certo? Então, vamos ver. Se eu observo aqui essa caneta, parei aqui, eu tô olhando para ela agora.
Olhei para ela, senti ela, percebi a caneta. A minha consciência foi uma consciência de um tipo perceptiva, uma consciência perceptiva ou percepção. E dessa caneta, eu percebi essa caneta aqui, através, enfim, dos meus sentidos, percebi ela. Agora, um outro tipo de consciência, por exemplo, uma consciência emocional. Se eu tô andando numa rua escura, de noite, vem lá na esquina, aponta, 2 caras numa moto. Pânico, medo, terror. Eu acho que aí todo mundo vai se identificar com essa. Basicamente, o seu medo que você sentiu naquele momento, ele não foi um medo de nada. Ele teve um objeto. Esse tipo de relação é igual à relação de que quando eu percebi a caneta, o objeto da minha percepção foi ela. O objeto do meu medo foram os 2 caras numa moto. Entende? Então, eu não tinha medo antes, assim, eu poderia, enfim, estar numa situação em que eu estava temerosa de que algo acontecesse, mas eu não estava sentindo um medo direcionado a algo, necessariamente. Aquele medo direcionado a esse objeto no mundo, ou seja, os 2 caras de uma moto, foi causado a partir deles, certo? Mais um exemplo. Quando você está apaixonado por uma pessoa, e você vê aquela pessoa e borboletas no estômago e todas coisas de paixões, né? A sua paixão da pessoa não é a pessoa, certo? Mas você sente aquela paixão direcionada para aquela pessoa. Então existe a paixão, ou seja, a sua consciência emocional, a sua emoção, e existe a pessoa. E a pessoa é o tema da sua emoção. Da mesma forma, se você odiasse a pessoa, ela seria o tema da sua emoção de ódio, no caso. Então, basicamente, o que eu estou querendo demonstrar com isso é que existem tipos diferentes de consciência, mas que eles seguem uma mesma estrutura, que é, essas consciências sempre têm um objeto, que é o tema dessa consciência. E como que essa consciência se relaciona ao objeto? Porque, como eu falei, a paixão pela pessoa não é a pessoa não está na sua consciência, certo? A pessoa não se torna a paixão, nem a sua consciência se torna a pessoa. Existe a paixão e a pessoa. Então, como que se dá essa relação? Através dela, a intencionalidade. A partir da intencionalidade é que a consciência se desloca para fora e apreende um objeto e o toma enquanto tema dela, certo? Isso acontece de uma forma simultânea, né? Então, a intencionalidade, ela vai ser justamente o que permite que toda consciência seja consciência de alguma coisa. Porque a consciência, ela vai estar sempre buscando algo fora para completar, para se completar, certo? Então, a intencionalidade, ela vai ser propriedade dos fenômenos mentais conscientes, dos estados mentais conscientes, ou, como eu estou utilizando aqui, dos tipos de consciência. Mas ela não é propriedade na medida em que os estados mentais conscientes, ou os tipos de consciência, a possuem, mas na medida em que ela os constitui. A intencionalidade, ela precisa ter esse movimento da consciência para fora dela mesma, aprendendo algo e o tomando enquanto tema da consciência, para que a própria consciência exista. Toda consciência é consciência de alguma coisa. E a intencionalidade é essa relação da consciência com a coisa, certo? Dos fenômenos psíquicos com os fenômenos físicos, do estado mental, com os objetos no mundo, ou como o seu filósofo favorito decide chamar. Então, o que coloca esses tipos de consciência no mesmo âmbito é que eles são consciências intencionais, certo? Consciências de objetos, consciência de algo. Claro, cada uma tem as suas particularidades, algumas são mais refinadas do que outras. A gente não pode comparar, né, percepção com emoção, são coisas diferentes, são diferentes formas de experienciar as coisas, né, do mundo.
mas são fenômenos mentais que possuem isso em comum, são tipos de consciência que possuem esse fator de ser intencional, né, em comum, consciências intencionais. Intencional, claramente, de intencionalidade. Então, inclusive no texto do Sartre, que é o texto Uma Ideia Fundamental da Fenomenologia de Russell à Intencionalidade, é um texto de 1939, ele descreve, é um texto muito tranquilo de se ler, são 2 páginas, tem em português na internet, para quem quiser pesquisar. Ele descreve de uma forma até um pouco mais, numa pegada um pouco mais literária, essa noção de intencionalidade, que ele utiliza na construção da teoria da consciência dele, né? E aí ele vai dizer: Russell nomeia de intencionalidade a necessidade da consciência de existir enquanto outra coisa que não ela. Então, Russell nomeia de intencionalidade isso, a necessidade da consciência de existir enquanto outra coisa que não ela. Ou seja, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. É sempre consciência de outra coisa que não ela. Certo? Existe consciência de consciência? Existe consciência sem ser intencional? Sim, mas aí já é um papo para um outro vídeo. Retomando o que eu falei no início, a consciência é um ser para o qual, em seu próprio ser da consciência, está em questão em seu ser. Ela coloca em questão seu próprio ser, enquanto esse ser implica outro ser que não si mesmo. Ou seja, a consciência está em questão, ela coloca em questão seu próprio ser, porque ela está sempre procurando se completar com outro ser que não ela mesma. Toda consciência é consciência de alguma coisa. E isso é a base principal da intencionalidade, certo? A base da consciência é a intencionalidade. Claro, na estrutura que a gente está vendo aqui, né? Existem vários outros pensadores falando várias outras coisas aí. Mas, enfim, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão da intencionalidade, sua relação com a consciência. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder na medida do que eu puder. O que eu não puder, eu vou procurar também, ir atrás para ver. E é isso. Enviem aí o Instagram do Filoportal para os seus amigos, para os seus conhecidos, parentes agregados. Porque, para quem se interessa aí por filosofia, porque tem muita gente massa fazendo um conteúdo muito legal aí. E é isso. Tchau para todo mundo.